Estamos iniciando aí, pessoal. Estamos no ar aí, ok? Estamos no ar. Deixa eu ver aqui. Como é que liga ele, Breno? Deixa eu ver aqui. O Evandro está comendo uma pizza lá na Itália. O Álvaro, fala alguma coisa aí para a gente ouvir. O Álvaro está com o microfone fechado, Chicão. Tem que abrir o microfone aí, Álvaro. Embaixo aí à esquerda. O teu deve estar à direita aí. Aí fala alguma coisa. Alguma coisa. Aê! Legal, estamos no ar aí, pessoal. Agora vamos começar aqui a live. Pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, sábado, 16 de maio de 2020. São 15 horas e 5 minutos aqui no Brasil. Na Itália, suponho que seja 20 horas e 5 minutos, e na Inglaterra, 19 e 5. É isso aí mesmo, meus amigos. Se não for, vocês me corrijam depois aqui. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o coronavírus na Inglaterra. Temos 40 minutos para isso. O espaço, sempre que eu digo, é aberto e democrático. Participe com perguntas, observações críticas ou sugestões. E para falar sobre esses assuntos, né, o coronavírus na Inglaterra e na Itália, na conexão de hoje estão Álvaro Gergolé, diretamente da Inglaterra, e Evandro Martini, direto da Itália. Sejam bem-vindos. Tudo bem com você, Evandro? Tudo bem, Álvaro. Aqui na Itália, a gente já começa a respirar um pouco melhor. Começamos já a ter boas notícias. Beleza. E aqui, uma boa tarde para quem é do Brasil e uma boa noite para quem é da Itália. Isso aí. Álvaro, tudo bem com você aí? Tudo jóia, Chicão. Evandro, prazer. Chicão, obrigado aí pelo convite. Aqui são 7h06 agora. Um solzão ainda que vai só escurecer às 9 horas da noite agora. Tudo uma maravilha. Oh, legal, que bom te ver. Faz muito tempo que a gente não conversa. Um grande amigo, aprendi a conhecer, a gostar muito do Álvaro. Enquanto estava aqui no Brasil, nós tivemos muitos contatos aqui. E o Evandro também, da mesma forma, embora nunca nos vimos pessoalmente, mas fizemos uma boa amizade também. Então, pessoal, como nós temos 40 minutos, eu peço que vocês sejam sucintos, assim, nas respostas, evidentemente, claro, de acordo com as perguntas, claro, né? Uma pergunta longa tem uma resposta longa, né? E antes sempre de eu começar, eu sempre faço um apelo aqui, rapidamente um apelo para o isolamento social. Pessoal, o isolamento social é a única forma que temos para conter o coronavírus no Brasil e no mundo. Não vá na conversa do governo federal, principalmente desses ministros que têm uma mente genocida, tal qual tem o presidente da República. Não relaxem no isolamento social. Não vão nessa conversa fiada, nesse engodo. Você que não precisa sair, você que não trabalha em serviços essenciais, respeite quem tem que trabalhar em serviços essenciais. Não saia. E se sair por uma questão rápida, uma farmácia, um mercado, uma padaria, use máscara. Tá ok? Vamos lá. Álvaro, primeiro aí vamos inaugurar com o Álvaro, né, que é a primeira vez que está participando ao vivo, porque ele já esteve presente aqui no programa, né? O primeiro-ministro Boris Johnson, que fazia pouco caso da pandemia, ele foi infectado pelo coronavírus. Eu pergunto para você, ele está sendo bem avaliado pela opinião pública aí, Álvaro? Vamos lá, Chicão. Então, né? Parece que as pessoas só dão a importância que a coisa precisa quando ela bate na porta de casa, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Ele brincava com a coisa, ele não levava a sério, dizia que não precisava fechar. Era a princípio, um negacionista, que nem o nosso excelentíssimo senhor presidente. Uhum. Mas o vírus bateu na porta da casa dele, né? E, assim, o discurso dele mudou. Claro que ele é um liberal, então ele está tentando abrir a economia. Já fez aqui o primeiro passo para essa abertura, inclusive eu acredito que nos próximos dias ele vai fechar novamente, porque os números já estão começando a subir. Aquela taxa R que estava 0,35, às vezes ela está em 0,7, e a informação é que chegando a 1, ele volta ao lockdown. Mas assim, com a situação acontecendo com ele,
parece que a visão de mundo e de vida dele mudou com relação a esse vírus. Criou juízo. Criou juízo. Forçado, mas criou juízo. Ok. Você estava falando aí, como é que está a taxa de letalidade aí na Inglaterra, Álvaro? Como é que está? Eu vi aí ontem que durante esses 30 dias parece que teve 12 mil mortes. É isso mesmo ou estou enganado? O percentual de pessoas que morrem aqui é muito alto. Eu não sei se é um dos maiores, porque a população infectada é grande, mas o número de pessoas que morrem em relação a essa população infectada é grande também. Mas talvez devido aos testes, aqui reflita um pouco melhor a realidade, e nos países onde a taxa seja menor, na verdade, eu acredito que é a subnotificação, entende? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, que eu vou tirando aqui as perguntas aqui, para mim não me atrapalhar, né? Evandro, e as notícias aí dizem que a Itália está iniciando uma abertura para a circulação das pessoas, enfim. É isso mesmo? Como que isso aí está acontecendo aí, Evandro? Então, Chicão, aqui na Itália nós entramos naquilo que eles estão chamando de fase 2, ou fase 2. Fase 2 aqui é o seguinte, então tudo para... Pode falar, Álvaro, na minha internet aqui, pode ir falando. Tá, ok. A gente vai... o que está acontecendo conosco aqui, Chicão e Álvaro e as pessoas que estão escutando, é que estamos na fase 2. Na fase 2 consiste em abrir devagar e controladamente todos os setores da sociedade, da economia. Não se fala ainda em abrir as escolas, por exemplo, mas o que aqui na Itália eles estão querendo é abrir pelo menos os restaurantes, os bares, né? Porque tem que ver, Chicão, que nós estamos começando o verão também e que estão estudando diversas maneiras de abrir aquilo que eles chamam de balneários aqui, né? As praias privadas e as praias públicas para o pessoal poder circular. Então, aqui estão fazendo todo um estudo de quantos metros dentro de um restaurante, para ter ideia. Eles calculam que uma mesa com 4 pessoas tem que ter 8 metros quadrados em torno. Então, essa é a base, mais ou menos. Um restaurante precisa ter 80 metros de espaço para abrigar 20 mesas, seria isso, mais ou menos. 10 mesas, desculpa, né? 80 metros para 10 mesas. Sei, legal. Deixa eu ver aqui, Joaquim Francisco. Boa tarde, meu amigo Chicão, e saudações aos seus convidados. Você, como sempre, nos deixando bem informado e orientado. Abraço. Obrigado pela deferência aí, né? E o elogio aos nossos convidados aí, Joaquim Francisco. Reginaldo Otávio Portes aqui põe uma plaquinha de nota 10 e fala, isso mesmo, amigão Chicão, legal. A gente pede aí também, pessoal, que vocês que estão nos acompanhando aí, que por favor, né, curtam aí a nossa live e também compartilhem, se assim puderem fazer, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também ouçam atentamente e vejam, enfim, escutem as colocações, os comentários dos nossos convidados. Hoje estamos falando com o Álvaro Gergolé, advogado, ele está na Inglaterra, e com o economista, né, o Evandro Martini, da Itália. Ok? Quem que curtiu aqui? Além do Joaquim Francisco, Beckerley falou, Jefferson Gonçalves, Silmara de Castro Luciano, Ivanilda Gomes Guimarães e a nossa secretária digníssima Maria Helena Somavila. É isso aí, pessoal. Vamos para frente aqui. Evandro, e os casos de infecção, eles estão, de fato, reduzindo aí na Itália? E isso é fato mesmo? Estão reduzindo esses casos? Já chegou no pico? Isso não há possibilidade de novas infecções ou uma reviravolta, ou uma volta da epidemia? Sim, então, Chicão, agora, tem que imaginar que é um vírus que ele realmente vai ter que fazer o giro dele. A questão é que hoje, na Itália, falando um pouquinho de números assim, né, morreram de coronavírus, hoje, por exemplo, 153 pessoas. É um número altíssimo para qualquer tipo de doença que tem essa quantidade, é um número altíssimo. Mas a medicina, os hospitais, o procedimento que no mês de fevereiro ninguém sabia o que fazer, mês de março ninguém sabia o que fazer,
abriu os dentistas, todo mundo para descobrir. Finalmente descobriram mais ou menos como tratar isso e não deixar a contaminação ser tão alta, né? Aquilo que as pessoas falavam da curva, né? Está funcionando, está sendo muito bem representado aqui na Itália. A Itália, ela teve um procedimento de curva muito alta, depois ela foi né? Foi muito bonito o que o presidente italiano, o primeiro-ministro italiano falou. Ele falou o seguinte: os italianos estão vencendo o vírus, sabe? Então é um povo que tem que lutar contra esse vírus nesse momento, essa doença nesse momento. Então o povo italiano conseguiu, através de ficar em casa, não ter aula, fechar o comércio, andar de máscara, isso aí a gente conseguiu, graças a Deus, graças ao esforço do povo italiano, ser bem baixo. A quantidade de pessoas, de tampone, eles chamam aqui do exame do coronavírus que está sendo feito, eles estão realmente já na casa de milhões de pessoas. Se não me engano, já estamos em 7 milhões de pessoas que foram feitos os exames, então está sendo feito muito exame. Exemplo do que foi feito na Coreia, que a Coreia é um exemplo a ser seguido. A quantidade de exame está sendo exorbitante, então qualquer espirro que você dá, você pega e vai fazer o exame. Pronto, está resolvido. Vamos descobrir se é o coronavírus e já se sabe o procedimento. Com isso, se pega o vírus ainda nas fases iniciais e consegue se proteger a pessoa infectada de infectar outras pessoas e ter um tratamento melhor aqui na Itália. Uma curiosidade, Chicão, eu pesquisei para saber se alguém aqui na Itália foi tratado com a famosa cloroquina aí do Bolsonaro. É um desastre, ninguém quer usar, não é que está proibida de ser usada, mas é um recurso que hoje não é mais usado na Itália. E digo mais, na Europa inteira não é um recurso mais aconselhado pelo sistema de saúde. Veja só, realmente, eu não sou da área também médica e tudo, mas pelo que a gente lê, pelos informes que a gente recebe, o próprio ministro da Saúde, aqui o Nelson Tech, foi demitido. Na verdade, pediu a conta, mas não tinha mais como o cara se manter no governo, depois daquela saia justa que o cara passou lá na entrevista. Não sei o quê. Saiu. Vão liberar salão de beleza, barbearia, academia, não estou sabendo e tal. E ele também era contra aí o uso de forma geral aí, nos hospitais aí contra o coronavírus aqui no Brasil, né? Isso é uma situação bastante delicada, né? E cloroquina, pelo que eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo de profissionais da área da ciência, não são esses burros aí do governo que ficam sem o mínimo conhecimento científico, sem a capacidade intelectual, a capacidade acadêmica, na ciência, principalmente na área da saúde, para falar sobre isso, ficam dizendo, não, pode usar, pode isso, pode aquilo, como se essa tal de cloroquina fosse a salvação. Estou dizendo isso não por conhecimento meu, pelo que agentes, pelo que pessoas importantes, intelectuais, cientistas estão falando sobre essa droga aí. Davi Neves, boa tarde, Chicão, boa tarde, Davi Neves, obrigado por participar conosco aí. Deixa eu ver aqui mais quem está participando aqui. A Ivelise Montilla também está participando conosco. E nós vamos para frente aqui. Eu quero ver aqui com o Álvaro. Deixa eu ver aqui. Álvaro, e como é que está aí? Gostaria também que você aproveitasse e tocar no assunto aí, se você tiver conhecimento, tiver meio a parte, tiver lido também alguma coisa sobre isso, sobre a cloroquina, e também se o governo e as pessoas estão respeitando as determinações da Organização Mundial da Saúde aí na Inglaterra. Aliás, esse gorro aí você está usando, diz que está sol e tal, mas está frio, está com gorro aí, parece o Sylvester Stallone, muito legal. E está frio aí também, ou como é que está? Aqui está 9 graus agora. Aqui não existe essa obsessão pelo uso da cloroquina, ela nem é recomendada pelo governo, não existe qualquer citação com relação a isso, mesmo porque ela não tem comprovação científica, né? Então aqui não se chega nem a aventar a possibilidade de usar ela como um método de tratamento efetivo, exatamente por falta de estudo, né? Mas assim, a postura do governo brasileiro é analisada aqui, logicamente, né? Eu li ontem um artigo aqui da Bournemouth University, uma universidade aqui do sul da Inglaterra,
E eles fizeram uma análise exatamente sobre por que o Bolsonaro tem essa obsessão aí pela cloroquina. Achei muito interessante, porque do ponto de vista deles, essa obsessão do Bolsonaro aí pela cloroquina, claro, ele não tem preocupação com a saúde, o problema dele não é esse. O que ele quer é dar um placebo aí para o povo, para que o povo se sinta confiante e saia para trabalhar. Entendeu? Então ele vai nesse discurso, tenta usar engodos e discursos aí, fáceis e irresponsáveis para convencer o povo a sair, se sentindo seguro por ter a cloroquina, aí, como se fosse uma barreira contra o vírus. Na verdade, tudo que ele faz ali é eleitoreiro, político e de uma baixeza aí sem tamanho, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que estar acompanhando aqui. E as pessoas estão respeitando, então, aí na Itália, tranquilo, na Itália, na Inglaterra. Que cidade que você está aí, Álvaro? Eu estou em Bournemouth, fica no sul da Inglaterra, mas eu estava na Itália até julho do ano passado. Eu morava exatamente em Cremona, ali perto do epicentro. Perto de... então, saí dali... a minha última estada na Itália foi no dia 4 de dezembro do ano passado, quando eu voltei para buscar alguns pertences, encerrar meu contrato de aluguel. Mas eu me mudei mesmo daí para cá em setembro do ano passado. Eu moro aqui no sul agora e antes eu morava em Cremona. Saí bem... um pouquinho antes de começar o fechamento e o lockdown. Teve sorte, hein? É perto aí, Evandro? É perto aí? Teve sorte, hein? Cremona, para mim, aqui dá uns 400 quilômetros, mais ou menos. É uma região já norte, o início do norte, que a gente fala, aquela região de Cremona ali. Caminho para Milano e para Bérgamo. Cremona e Bérgamo são pouquíssimos quilômetros, e talvez foi o grande epicentro do coronavírus aqui na Itália. Legal, legal, bacana. Mas Ótimo. voltarei para a Itália ainda um dia para tomar esse vinho aí que o Evandro está tomando. Olha lá, aqui, Oi? Porra, esse vinho aí, viu, Álvaro, ele só deixa a gente com água na boca aqui, viu? É verdade. Deixa eu ver Maldade, aqui quem está participando. O meu amigo Percy, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, fez um baita de um trabalho nos anos 80, isso, né, Percy? Salvo engano meu, né? Teve as contas 100% aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, uma excelente pessoa. E diz aqui estamos, Dom Chicon, acompanhando-os. Muito obrigado pela presença de você. Aí também, Percy Lima, Jefferson Daniel, boa tarde, Jefferson Daniel. Está aí o Davi Neves. Como os países europeus têm visto as decisões tomadas pelo governo brasileiro a respeito da pandemia? Querem falar? Quem que fala por primeiro aí? Falo eu aqui, Chicão, vai. Então tá é o legal, seguinte, vai lá, vai firme. O Bolsonaro, ele representa uma extrema destra que a Europa, a Itália principalmente, porque aqui a gente teve o fascismo no século passado, representa aquelas ideias muito retrógradas para o povo. Então, aqui ele é quase uma piada. Sempre quando é falado no Bolsonaro, ele é uma piada. Ele é uma cosa da ridere, que ele chama ali. Como que é? Cosa da ridere. Cosa da ridere. Bravo, eu coloquei. Então, ele não é levado a sério. Quando aparecem notícias do Brasil, ele não é levado a sério em nada. Teve um pouquinho de... muita brincadeira na televisão, até mesmo na RAI, que comentava a saída do Sérgio Moro. Tipo assim, o juiz que pega ladrão não quer ficar com o Bolsonaro. O que o Bolsonaro é? Sabe? Era essa brincadeira que eles fizeram. Então, o descrédito para o Brasil hoje é uma coisa alucinante. Assim. Ele virou motivo de chacota aí. Sim. E o problema, sabe o que é, Chicão? Que vai levando o brasileiro também. Começam a tirar a gente para loque, né? Esse é o problema, né? É um problema, porque parece que estamos voltando àquelas repúblicas da década de 60 e 70 que chamavam o Brasil e a América Latina de República das Bananas. Então, parece que nós estamos voltando a essa política novamente. Infelizmente. Antes de eu pedir para o Álvaro falar sobre como que... responder essa pergunta aqui do Davi Neves, que como os países europeus têm visto as decisões tomadas pelo governo brasileiro a respeito da pandemia, vou ler aqui mais
alguém que entrou aqui, Nelson Giovenardi entrou, curtiu e compartilhou a nossa live, muito obrigado. Nelson Giovenardi está lá no Mato Grosso. Dércio Maicote, um grande abraço, está sempre nos acompanhando aí, né? Então, Álvaro, respondendo à pergunta do Davi Neves aqui, como que os países europeus estão vendo aí as decisões tomadas pelo governo brasileiro a respeito da pandemia? Da pior forma possível, né, Chico? Qualquer líder negacionista nesse tipo de situação aqui é um perigo para a população, né? Uhum. Ele é encarado, claro, como piada, é uma piada total. Aqui diz que não adianta trocar as rodas da carroça se não trocar o burro que leva na frente, né? Então é mais ou menos por aí a coisa, sabe? Motivo de chacota, piada, os quadrinhos aqui estão tirando o sarro dele, anedota, eu esqueci a palavra em português quando se fala caricatura. Ele é uma caricatura do que tem de pior aí na política, né? E assim, os discursos deles aqui, eles separam as palavras que ele utiliza para demonstrar o grau de ignorância deles. É inacreditável, né, Chicão? É inacreditável que alguém ainda em 2020 consiga dar ouvido a isso, né? Se você para pensar, a época em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, não acreditavam na ciência e faziam jejum para acabar com as doenças, isso era no século XIV, XIII. Nós estamos voltando para essa época no Brasil. O que é isso, né? Sem dúvida. É por aí, o caminho aqui é esse. É tiração de sarro, óbvio, mas com uma preocupação, porque isso envolve a vida de pessoas. É isso aí. Evandro, e qual a avaliação aí que o governo tem frente à opinião pública? A opinião pública está avaliando o trabalho do governo italiano de que forma? Está legal, meia boca, boa? O que em relação à pandemia? Então, Chicão, hoje quem governa a Itália é uma aliança de centro-esquerda, ela que mais ou menos pegou a bomba, vamos dizer assim. Até ano passado tinha uma aliança que governava a Itália, que era de um centro extrema-destra, extrema-direita, que governava a Itália, que é a Liga Norte. Saíram eles e entrou o Partido Democrático, que é mais de tendência esquerda. Então, o governo está assim, eles fazem um monte de pesquisas de opinião pública, e a pesquisa diz o seguinte: olha, o governo é muito bem avaliado. As atuações do governo dentro ao coronavírus são bastante criticadas. Aqui a crítica não falta, sabe? Mas a condução do procedimento é muito bem avaliada. Então, é um governo que cresce. Mas o engraçado aqui, Chico, assim, o governo é bem avaliado, mas os partidos políticos que estão no governo, eles esbarram nessas pesquisas, sabe? O Movimento 5 Estrelas é um que deu umas caídas ultimamente assim, na pesquisa de opinião pública, mas o PD, que é o Partido Democrático, que também está no governo, melhorou um pouquinho, abaixa, melhora, mas ele não tem grande sinalização. Hoje o centro-direita, vamos dizer, a centro-direita da Itália é um pouco bem avaliada, mas ela também não pegou posicionamento radical com a questão do coronavírus. Já a extrema-destra de Salvini, que é a Lega Norte, ela estacionou. Faz alguns meses que ela fica estável no mesmo patamar. Ela deu uma boa caída, porque no começo o Salvini tentou fazer o mesmo discurso do Trump e do Bolsonaro. Caíram uns 10% na opinião pública nessa questão, e daí ele voltou a ficar quieto. Não tem que se ouve pouquíssimo o Salvini falar agora. E isso estabilizou a queda dele, que eu acho que se ele continuasse com a ideia do Trump e daquele Bannon dos Estados Unidos ali, da extrema-direita, com certeza estariam muito pior avaliados hoje. Perfeito. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu fiz ali que não é para sair. Legal, legal. Hein, Álvaro? E aí na Inglaterra, o futebol vai voltar logo, não vai? Parece que na Itália está voltando aí, depois o Evandro pode falar também. Na Itália parece que está voltando. Como é que está essa questão aí do... Você sabe se eles vão abrir alguma coisa ou não, estão já? Então, aqui no domingo passado teve o pronunciamento do Boris Johnson com o plano aí de reabertura. É um plano separado em 3 fases. Foi feito o pronunciamento domingo passado.
era 7 horas da noite, que acho que 11 aí no Brasil. E o plano era assim, na quarta-feira, domingo passado ele fez esse discurso, então na quarta passada agora começou a primeira fase, que é onde as pessoas estão liberadas para sair, sem aglomeração, com a recomendação de que fiquem em casa e trabalhem de casa se possível. Foi feita a autorização de reabertura de alguns estabelecimentos de alimentação, mas só para delivery. A segunda fase, Chicão, vai ser no mês que vem. Agora, cada fase vai ser um mês, então em junho, agora, na segunda fase, algumas escolas vão abrir com distanciamento. Quem puder estudar de casa vai continuar de casa. Quem não puder, vai para a escola, principalmente os menores, os menorzinhos, né? Também vai abrir alguns estabelecimentos de lojas em shopping. Por exemplo, eles vão deixar abrir aquelas óticas, loja que vende produto natural, algumas outras lojas que eles vão colocar aí na lista do que pode abrir, mas não é o shopping todo, entendeu? O shopping, inclusive, hoje está aberto, porque dentro do shopping tem farmácia, né? Mas algumas outras lojas vão abrir nessa segunda fase aí. E na terceira e última fase seria quando vai reabrir realmente os restaurantes, daí, em tese, voltaria tudo. Só que, assim, a cada semana eles fazem a reavaliação daquele fator R, que é o da capacidade do vírus se transmitir para outra pessoa. E nessa primeira semana já, de quarta-feira para hoje, estava, que nem eu falei, 0,35 e já está em 0,7, já subiu. Então acendeu um alerta, uma luz amarela aí de que talvez volte o lockdown aqui. Porque realmente com a primeira fase, apesar da recomendação de continuar em casa e tudo mais, o povo ouviu o discurso de que pode sair, então todo mundo saiu. Legal. Aqui chegou o aviso aqui que em 10 minutos encerra, etc. e tudo. Como nós começamos, demoramos uns 3 minutos, aí até a gente entrar no ar tudo, nós temos uns 6 a 7 minutos. Então, vou pedir para vocês, o Evandro pode fazer falar também aí sobre a possibilidade da volta ou não do futebol aí, e já na sequência fazendo as suas considerações finais, depois o Álvaro e nós encerramos daí, para evitar que caia e nós temos que entrar novamente, tá bom? Ok. Chicão, assim, ó, o futebol aqui na Itália eles estão em estudo, porque eu estava tentando entender um pouquinho como é que funcionava aqui, mas eles não sabem se vão abrir ainda ou não para futebol. Eles estão querendo fazer partida sem torcida, mas aqui na Itália tem uma grande contaminação no meio esportivo de jogadores que pegaram o coronavírus e estão com medo. Exemplo, o famoso Salah, ele deu positivo com o coronavírus. Então, ficou todo mundo com muito medo no meio do futebol, porque é muito fácil se contaminar. E bem, eu já saúdo nossos amigos brasileiros, um saluto aos nossos amici italiani, e um bom final de semana para todo mundo. E, gente, a Itália sofreu muito. Se a gente for falar de economia, nós vamos falar de menos 8%, menos 9%, mas deixa a economia de lado, vamos viver a nossa vida, vamos salvar nossas famílias, vamos salvar os pais de família, vamos salvar os trabalhadores, e depois a gente reparte como sempre aconteceu. Então, gente, fé em Deus e fé no trabalho do homem que a gente vai para frente. Com você, Álvaro. Isso aí, então, deixa eu responder Diga lá, Chicão. Ele está falando, mas não está... É com você, ele já parou. Tá. Então, respondendo sobre o esporte, aqui também tem a previsão para abertura dos jogos, mas só sem torcida, né? Mas isso seria lá na terceira fase, em julho, e tudo a depender dos estudos que estão sendo feitos semanalmente sobre a infecção do vírus, né? Quero agradecer, Chico, a oportunidade, Evandro, foi um prazer te conhecer. Depois manda uma amostra desse vinho aqui para gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Chicão. Deixar um abraço aí para quem está assistindo, para os meus amigos de Pinhais, para você especialmente. Dizer, pessoal, fica em casa, não tem por que sair de casa. Tá? A situação não é fácil, mas morto não tem salário. Então, quem tem que ficar em casa e pode ficar em casa, fica em casa, não saia. As pessoas imaginam que... Eu vi pessoas dizendo assim, mas para pegar o ônibus lotado pode, agora entrar na loja não pode. Não pode nenhum dos dois, gente. Não pode nenhum dos dois. Não pode entrar na loja lotada e não pode pegar o ônibus também. Verdade. Fica em casa. Né? A gente vê gente na rua com criança. Por que a criança está na rua? Né? Se precisa sair, vai sozinho, protegido, faz o que tem que fazer e volta. Né? É isso. Um grande abraço aí também. Excelente final de semana. Saúde e fé. Né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Valeu.
Quero dizer para vocês dois pinhaenses aí, né? O Evandro morou aqui, o Álvaro também, né? Aqui de Pinhais. Foi um grande prazer, um imenso prazer tê-los aqui em uma única live. E agradecendo também todos aqueles que nos acompanharam até agora. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Fique em casa se você não trabalha em serviços essenciais. O que você vai fazer na rua? Bem como o Álvaro falou. Um grande abraço. Saúde! Um abraço a todos. Olha lá.